e a sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Cantava muito isso no passado, essa canção. E nós devemos adorar esse Deus vivo e verdadeiro, a qual todos nós amamos. Quero dizer para os irmãos que nós escolhemos a melhor parte. A melhor parte é estarmos junto do nosso Deus. Já cantamos várias canções sobre isso. Que bom estar na presença de Deus. Mas, infelizmente, a maioria pensa ao contrário. E vivemos dias difíceis. E, como falei na oração inicial, orando por pessoas que nós amamos, queremos o bem dessas pessoas, mas por estarem cegas, espiritualmente falando, porque o Deus desse século, diz lá em 2 Coríntios 4,4, veio para cegar o entendimento das pessoas. E ao cegar o entendimento das pessoas, essas pessoas ficam distantes de Deus, não conseguem entender o porquê que nós dedicamos um domingo ou um dia da semana para estarmos juntos, reunidos, louvando e glorificando esse Deus vivo e verdadeiro. Até porque no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, 18, fala que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o que? É o poder de Deus. Então as pessoas não entendem isso. Outrora nós estávamos distantes de Deus e fazíamos também essas coisas que hoje se fazem de errado. Eu quero ministrar mais uma vez a mensagem que foi de manhã. Peço que você abra a sua Bíblia no livro de Efésios. O apóstolo Paulo, ao escrever as cartas às igrejas, são várias igrejas aqui, denominadas como Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, livro de Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, sempre é uma palavra de exortação. Então aí em Efésios, capítulo 2, aí eu vou pedir que você fique de pé mais uma vez, por favor. Ele começa a falar daquilo que nós fazíamos anteriormente, por não conhecermos o verdadeiro Deus. Ouvíamos falar de Deus, mas não conhecíamos. Então aqui no capítulo 2 do livro de Efésios diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Querido Deus, eu quero te louvar, te bendizer por esta leitura. Peço a tua ajuda, que eu não acrescente nada, eu tire qualquer coisa do que está escrito aqui, mas tudo que eu falar e fizer, seja para a honra e glória do nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que todos digam amém. Podem sentar. Nesses dias chamados dia de carnaval, porque essa palavra carnaval quer dizer é carne, val, festa,
festa da carne, aqui vai falar que quem está na carne não pode o quê? Agradar a Deus. As pessoas querem se divertir, querem fazer tudo o que acham que tem que fazer, externar todos os seus desejos reprimidos. Muitos acham que nessa época vale tudo. A ordem é para que elas se divertem. E quantos de nós já pensou assim também? Porque quando ele começa a falar aqui, ele diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós, espiritualmente falando, estávamos mortos. Não tínhamos nenhum contato com Deus, não tínhamos intimidade com Deus. E ele continua no 2: nos quais andaste outrora, ou seja, antigamente, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Quem é o príncipe da potestade do ar? Satanás. Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quando fala filhos da desobediência, está falando daqueles que um dia estiveram dentro de um contexto cristão, mas se afastaram. Você deve conhecer alguém que já teve uma vida com Cristo e se afastou do caminho. Que é costume se falar, fulano está o quê? Desviado. Desviado do quê? Do caminho. Jesus é o quê? O caminho, a verdade e a vida. Então aqui fala desse espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quantas pessoas que experimentaram a bondade, o amor, o perdão de Deus, algumas foram curadas, foram libertas, de legiões demoníacas. Eu conheci algumas, até porque lidávamos com isso no passado. Mas hoje não querem mais saber de Deus. E aqui no versículo 3 diz assim: entre os quais também todos nós andamos outrora, antigamente, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Nós estamos enquadrados nessas coisas. E cabe acrescentar o alerta de Deus que colocou na sua palavra. Você pegar aqui, voltar uma página atrás, Gálatas 6,7, fala que de Deus não se zomba. Quer ver? Para não ficar nas minhas palavras, vire só a página anterior, só virar a página. Está no livro de Efésios 6, versículo 7. Gálatas 6, versículo 7. Diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também que ceifará. O que se planta durante esses dias, o que se faz durante esses dias, algumas coisas escondidas, mas não tem como se esconder de Deus. Deus é onisciente, Deus é onipresente. A conta vai chegar. E aqui deixa bem claro que tudo o que fazemos traz consequências, boas ou ruins. Por isso que fala que tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. É o que está escrito aqui nesse versículo 7 do capítulo 6 de Gálatas. Tudo diz aqui: pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. E é interessante que as pessoas acham que nessa época de carnaval Deus permite todos os tipos de pecado, porque eles acreditam que depois de fazer todas essas coisas ruins, todo tipo de imoralidade, vai chegar numa quarta-feira, vai lá num determinado lugar, vou colocar uma cinza na cabeça dele e está resolvido o problema. Não está. Só quem perdoa os pecados é Deus, mais ninguém. A Bíblia fala que Deus é rico em perdoar. Cinza na cabeça das pessoas não resolve nada, mas as pessoas acreditam que vai resolver. E é interessante
interessante que bota a seda na cabeça na quarta, mas no sábado faz de novo tudo aquilo que fez no dia anterior. Coisa que Deus condena. Em outras ocasiões, as pessoas fazem agora achando que agora pode tudo. Mas não é assim, amados irmãos. O que é pecado e condenado por Deus será assim em todos os momentos e oportunidades, ou seja, em todos os tempos. Tudo tem consequência. Nós pregamos uma mensagem aqui na quinta-feira passada, que nós oramos depois, né? Junto com Olha as Famílias, uma cobertura espiritual pelas famílias. E o texto que nós lemos foi lá no livro de Josué 24, a partir do versículo 13, quando Josué confronta o povo: olha, se vocês querem seguir os deuses que vossos pais seguiram da além do Eufrates, quer dizer, da além do rio Eufrates, isso é problema de vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É decisão. Deus dá o livre-arbítrio ao homem de escolher. E é interessante que até na escolha que nós fizemos por querer estar com Deus, Ele colocou isso no nosso coração. Ele imprimiu isso dentro de nós. E quando houver verdadeiro arrependimento por parte da pessoa, Deus perdoa. Olha o que diz, voltando aqui para o livro de Efésios, vira a página de novo para frente aí. Efésios 2, a partir do versículo 4, diz assim: nós lemos aqui do 1 até o 3, as coisas que fazíamos antigamente. Agora aqui no 4, diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Todos nós em Cristo, meus irmãos, estamos aqui porque fomos alcançados pela graça de Deus. Não há mérito nenhum em nós, foi a graça que nos alcançou. Essa graça tem sido derramada nos nossos corações dia após dia. Quando nós louvamos a Deus, que é o incenso de louvor, nós cantamos louvores a Deus, sobe o incenso de louvor, desce a graça de Deus. É algo automático, é assim, ó. Sobe o louvor, desce a graça. E essa graça enche os nossos corações e nós ficamos ali naquele êxtase. Em alguns momentos nós passamos até da medida, porque ficamos tão alegres e assim. É a graça de Deus inundando os nossos corações. No versículo 6 diz assim: juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Um dia, amados irmãos, nós vamos estar com o Senhor para todo sempre, onde todas essas coisas que nos entristecem, nos aborrecem, não vai nos alcançar mais. Não se pode esconder a infidelidade diante de Deus, porque Deus conhece até a palavra nossa, antes mesmo de sair da nossa boca, Ele já conhece. Não podemos enganar a Deus, ou nos enganar mesmo, a nós mesmos. Mesmo que haja perdão dos pecados cometidos, que Deus perdoa, mas Deus não tira as consequências. Deus não tira as consequências. O perigo de nós vermos pessoas que nós amamos em determinados lugares fazendo determinadas coisas, e nós oramos por essas pessoas, queremos o bem dessas pessoas, e Deus perdoa essas pessoas, mas as consequências Deus não tira. Vai ter que pagar o preço. E é comum nós vermos pessoas às vezes seguindo a Cristo, sendo pessoas que estão ali dedicadas na obra do Senhor, mas com o erro do passado, Deus perdoou,
Deus colocou no mar do esquecimento, mas as consequências Deus não tira. Deus perdoou Davi, perdoou, tanto que colocou ele como um homem segundo o coração dele, mas as consequências Deus não tirou. Por isso do perigo das pessoas insistirem em fazer as coisas ruins, porque Deus é amor, a gente escuta muito isso aí, Deus é amor, mas Deus também é justiça e é juízo. Nunca se esqueça disso. Eu lembro de uma vez aqui nós fomos na igreja, ainda era pequena, era igreja da casinha na época. Chegou um cidadão aqui com roupa de motorista na época, tinha terminado um culto, nós fomos com libertação. Ele veio pedir um dinheiro na época, R$300 para comprar bala, 12 para vender no ônibus. Eu falei, não tem esse dinheiro. Onde é que está o amor de vocês? Sim mesmo. Aí na mesma hora eu fui até um pouco duro com ele, então eu põe esse daqui para fora. Porque ele falou com uma certa autoridade dentro da casa dele, para mim como sacerdote, ele põe esse daqui para fora. Como é que ela vai afrontar o sacerdote da casa dele? Onde é que está o amor de vocês? Então as pessoas pensam, lembram do amor de Deus, mas se esquecem da justiça e do juízo, que pesa. E não são poucos que se encontram debaixo do juízo de Deus. Por isso que nós temos que continuar orando, clamando a Deus por pessoas, por vidas, porque Deus não tem prazer na morte do perverso não, mano. Ou está pensando que Deus tem prazer em tudo que essas pessoas estão fazendo que vai ter consequência? Deus não tem prazer nisso não, que vão morrer. Hoje pessoas foram assassinadas. Deus não tem prazer nisso não, mas Deus quer que as pessoas se arrependam dos seus pecados e voltem para Ele. Nós outrora fazíamos essas coisas, andávamos nesses lugares, mas pela graça, como diz aqui no versículo 4, no versículo 5, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Você vai ver que não está em jogo apenas algum prazer ou alguma moralidade, mas todas as imensas riquezas de Deus tem para nós na comunhão com Ele. Quando nós entramos em comunhão com Ele, quando nós pedimos perdão pelos nossos pecados, Ele nos perdoa e a partir daquele momento passamos a ter comunhão com Deus. No versículo 7 diz: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça foi salvo, mais uma vez falando aqui, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Até a nossa fé para acreditarmos em Deus vem dele. Ele imprimiu isso nos nossos corações. E aqui no 10 fala: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus preparou tudo, mas infelizmente as pessoas querem fazer tudo ao contrário. E o mais triste disso tudo, como eu falei ainda há pouco, são aquelas pessoas que um dia tiveram essa comunhão, experimentaram da bondade, do amor, da graça de Deus, dos benefícios de Deus. Eu conheço pessoas que foram curadas de uma enfermidade terrível e hoje estão fora do caminho. Pessoas que chegaram para mim e falaram: se Deus fizesse a minha vida, eu vou ser isso, aqui, outro. E Deus fez, a pessoa não quer saber de Deus. Quantas pessoas? Aqui fala dos filhos da ira, da desobediência. Que você, meu irmão, minha irmã, não perca a riqueza de Deus em troca de imitações sem conteúdo e prejudiciais. Hoje se fala muito em fantasia, porque a festa as pessoas colocam uma fantasia. Fantasia é uma mentira, é uma ilusão. E quem é o pai da mentira? Todos nós sabemos quem é. Quando você vê em 1 Coríntios 2, versículo 9, fala que nem olhos viram,
nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, por mais que eu queira sonhar, como já sonhei, falei de manhã isso, por mais que eu queira imaginar, pensar no que vai ser isso, Deus tem preparado coisas grandes para aqueles que o amam. Então não vale a pena nós trocarmos as riquezas de Deus. Certa feita no passado eu dizia que Jesus é joia e o resto é o quê? Bijuteria. Você vai trocar uma joia de valor por uma bijuteria? Não vai fazer isso. Então você não pode trocar. A joia preciosa, que é Cristo Jesus, por uma bijuteria, por uma mentira, por uma fantasia, por uma ilusão, que daqui a alguns dias termina e só no ano que vem vai ter de novo. Mas eu prefiro ficar com a joia, com a riqueza de Deus, porque a alegria dele não acaba na quarta-feira de cinza. A Bíblia fala que a alegria do Senhor, o que é para nós? É a nossa força. E é a nossa força nos 365 dias do ano. Vamos ter aborrecimentos? Vamos ter problemas? Vamos. Mas vamos ter a certeza que Deus vai estar do nosso lado, do meu e do teu lado. Porque é a promessa dele de nunca jamais nos deixar, nunca jamais nos abandonar. Hebreus capítulo 13, versículo 5. É promessa. E esse Deus é um Deus de promessa. Ele não nos engana, ele não mente, ele não para mentir. Por isso que nós acreditamos, repito, no poder da oração. Por isso que eu continuo acreditando que Deus pode libertar e salvar os que estão lá perdidos. Eu acredito que quando nós oramos, lembramos de pessoas, como eu falei no início, e nós oramos no início do culto, parentes, pessoas que nós queremos o bem dessas pessoas, mas por enquanto elas continuam distantes, cegas, perdidas. Eu acredito, em algum momento Deus pode tocar no coração dessas pessoas e trazê-las para o seu aprisco, porque nós fomos alcançados dessa forma também. Eu acredito, meus irmãos, que eu sou fruto de oração de pessoas. Eu acredito. Pessoas que oraram por mim sem me conhecer, e por você também, que intercederam por você. E por isso que você está aqui nessa noite. Por isso que nós estamos aqui nessa noite. Porque a oração, não existe fronteiras para a oração. E nós, nesse dia em que muitos querem extravasar os desejos carnais, nós estamos aqui para participarmos de um momento precioso, onde está a mesa posta da Santa Ceia, aonde de uma maneira simbólica vamos estar comendo um pedaço de pão e bebemos um cálice que representa o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, trazendo à nossa memória o que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz o livro de Coríntios, todas as vezes que nós comemos do pão e bebemos do cálice, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Enquanto nós estivermos neste mundo, vamos ter que fazer isso. Depois que partimos desse mundo, não haverá mais necessidade. E participar da mesa do Senhor, participar da Santa Ceia, é nós dizermos não para o mundo, não para o diabo, não para nós mesmos, sim para Deus, que nós queremos continuar com Deus, e automaticamente renovamos a nossa aliança com o Senhor. E ao fazermos isso, Ele vem e nos enche com a sua graça, e Ele nos fortalece, e Ele nos dá ânimo para prosseguir. E eu já faço isso há muitos anos, mais de 4 décadas fazendo isso, participando.
da mesa. E eu louvo a Deus por Deus me permitir falar sobre esse assunto. E ter a certeza que Ele está aqui conosco, como nosso anfitrião. E como nosso anfitrião, mesmo que nós vamos estar lembrando do sacrifício dele, é Ele que vai nos encher de alegria, de paz. A alegria e a paz que esse mundo não tem. No livro do Evangelho de João, no Evangelho de João 16, 20, fala que vós chorareis, o mundo se alegrará, mas a vossa alegria ninguém poderá tirar. A alegria durante esses dias é passageira, mas a nossa alegria, ela continua após morte deste mundo. Ela não acaba. A família secular, ela acaba nesse mundo. Quando nós perdemos um parente, cessa ali na sepultura. Mas a família cristã não, amado. Ela acaba aqui e continua no céu. A família cristã é eterna. E essa família que nós devemos preservar. E Deus nos dá nessa noite esse privilégio de participarmos da mesa, de lembrarmos da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, de renovarmos a nossa aliança com Ele. E como eu falei, dizer sim, presente, Senhor. A palavra dele diz que aquele que não comer da sua carne, não beber do seu sangue, não tem parte comigo, lá em João 6, a partir do versículo 49, 50, vai por aí fora. Pois todo aquele que comer a minha carne e beber do meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. Por isso que essa luta satânica, que muitas vezes o crente sem sabedoria deixa de participar a ser, porque falou uma bobagem, fez uma coisa errada. Mas você tem que entender que a palavra de Deus também fala que o sangue de Jesus nos purifica e nos lava de todo pecado. No momento que você pede perdão a Deus, Ele te perdoa. E você participa da mesa. O que você não pode ficar é permitir que Satanás continue colocando e te acusando. Eu falo sempre aqui, com culpa ou sem culpa, o diabo vai nos acusar. Nós temos que nos colocar diante do Senhor e acreditar na sua bondade, no seu amor. Aqui fala que pela graça nós fomos salvos. Nós estamos aqui, amados irmãos, pela graça. Essa graça nos alcançou um dia. Que possamos preservar essa graça por toda a nossa vida, onde quer que estivermos e formos. Amém? Eu queria orar com todos. Curva a sua cabeça. Querido Deus, Pai Celestial, como é bom poder estar aqui na Tua casa e desfrutar da Tua presença. Te pedimos perdão, a Deus, se em algum momento falamos coisas, fizemos coisas, pensamos algumas coisas que entristeceu o Teu coração. Nos perdoe, Senhor. Mas não queremos ficar de fora desse momento, não, da mesa. Sabendo que Tu estás aqui no nosso meio. A Tua promessa que diz lá em Mateus, capítulo 18, versículo 20, que quando houvesse 2 ou 3 pessoas reunidas no Teu nome, ali o Senhor estaria no meio dele. Obrigado pela Tua presença aqui. Perdoa-nos, ó Deus, por tudo que fizemos de errado. E nos ajude para que ao comermos do pão e bebermos do cálice, possamos trazer na nossa memória o que aconteceu há mais de 2000 anos atrás e automaticamente renovarmos a nossa aliança contigo. Eu te peço isso, ó Deus, e te agradeço no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que todos, amém. Louvado